Bem-vindos, irmãos, a mais uma jornada. Hoje vamos refletir sobre situações que ocorrem em nossas vidas e não conseguimos compreender. O desencarne precoce de muitos de nossos irmãos queridos. Afinal, é uma fatalidade ou já estava acertado que iriam passar por dada situação? Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar até o final para um presente transformador. Está começando mais um episódio do Liberdade Atômica. Baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, é questionado ao Espírito da Verdade sobre certos eventos que acontecem em nossas vidas e não conseguimos explicar, como a morte de um filho ou filha, a perda de um pai ou de uma mãe repentinamente, muitos acidentes ou doenças que simplesmente aparecem de uma hora para outra e retiram nossos irmãos do nosso convívio. Vamos refletir sobre as seguintes perguntas e respostas. Pergunta número 851. Existe fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, como fica o livre-arbítrio? Resposta do Espírito da Verdade. A fatalidade só existe na escolha que o Espírito fez antes de encarnar ao submeter-se a esta ou aquela prova. Ao escolher a prova, o Espírito cria para si mesmo uma espécie de destino. Esse destino é a própria consequência da posição em que ele se acha colocado. Refiro-me às provas de natureza física, porque quanto às provas de natureza moral e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, sempre será livre para escolher entre o bem e o mal, e para ceder ou não a uma tentação. Um espírito bom, ao vê-lo fraquejar, pode vir em seu auxílio, embora não possa exercer domínio sobre a sua vontade. Um espírito inferior, ao lhe mostrar de forma exagerada um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo. Mas nem por isso a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre para tomar a sua decisão. Pergunta de número 852. Existem pessoas que, independente da maneira de agir, parecem ser perseguidas pela fatalidade. A infelicidade está no destino dessas pessoas? Resposta do Espírito da Verdade. Talvez sejam provas a que elas devam se submeter e que elas mesmas escolheram antes de encarnar. Mais uma vez, o homem culpa o destino por coisas que, muitas vezes, é apenas consequência de suas próprias faltas. Que o homem trate de conservar pura sua consciência em meio aos males que o afligem, e já se sentirá bastante consolado. Refletindo sobre as respostas que o Espírito da Verdade nos concedeu no Evangelho, quer dizer que tudo o que ocorre com nossos irmãos que já partiram nessas circunstâncias são reflexos de resgates de outras existências? E que muitos desses testes eles mesmos escolheram passar como forma de quitar débitos do passado, para que assim possam se libertar de deveres que eles mesmos criaram para si, devido à falta de entendimento em outras épocas que viveram, da moral e o amor ao próximo? Segundo o Evangelho, é isto que ocorre. Antes de descermos do mundo espiritual para a Terra, traçamos os rumos da nossa nova jornada. O que vamos fazer? Qual será a nossa profissão? Qual família vai nos abrigar? E como nos explicam, dependendo do débito a ser cumprido, o espírito também escolhe passar por tal situação que refletirá no seu desencarne. Porém, meus irmãos, é justamente isso que tanto assola os familiares que ficam na terra de uma pessoa que partiu repentinamente, se questionando se tal situação que gerou o seu desencarne realmente deveria ter acontecido, para onde foram, ou por que comigo e com a nossa família. Será que se ele ou ela pegassem outro voo, ou pegassem a estrada num outro dia, será que tudo não seria diferente? Parece que não, meus irmãos. Mesmo parecendo ser algo totalmente evitável muitas vezes, somos nós que lá atrás já havíamos pré-escrito passar por tudo isso, para que assim possam se libertar
de tal débito que este espírito mesmo provocou para si em uma era remota. Há muitos relatos em livros de espíritos desencarnados que faziam o seu melhor nesta encarnação, mas vieram a ter um desencarne trágico, como em acidentes de carro, naufrágios e outros tipos de eventos, e que muitos desses irmãos em outras vidas foram responsáveis por naufragar navios negreiros que transportavam escravos ou que sabotaram a jornada de outros irmãos de diversas maneiras. Isso lhe gerou uma dívida a ser quitada, sendo cobrada na atualidade. O fardo não é leve, porém o Criador, que é infinitamente misericordioso com as suas criaturas, nos dá a força necessária para seguirmos. E de toda forma, devemos lembrar e orar por nossos irmãos que partiram dessa maneira, agradecendo a todos as lembranças e com muito amor no coração, emanando sempre boas vibrações em prol destes irmãos, pois sabemos que em breve todos nós estaremos reunidos novamente na pátria espiritual. Fiquem em paz.